Olá, meus amigos, tudo bem? Uma ótima noite para vocês. Estamos dando início, né, a mais uma das lives do projeto Não Durma Sem Saber. E hoje com um tema super interessante, né, um tema que ainda está em aberto, que ainda tem várias discussões a serem tratadas, né, então acho que vai ser bem bacana para a gente poder dialogar aqui hoje, né, e conversar sobre esse tema e também com uma convidada super especial. Deixa eu já ir cumprimentando meus queridos amigos aqui, Dr. Hilder Ambrósio, Paulo Basílio, privilégio ter vocês todos aqui. Deixa eu já fixar o comentário aqui, para a gente dar início na nossa live de hoje, e eu chamar também a minha prestigiadíssima convidada de hoje. Bem, de início aqui, né, eu já agradeço a presença de todos vocês, a participação de vocês, as perguntas de vocês, que são sempre excelentes e ajudam nas discussões, né? O Lindolfo aí também, uma boa noite. Aí o advogado Aquino, uma boa noite para todos vocês. Bom, eu não posso deixar, né, de pedir a todos vocês que cliquem aqui no aviãozinho, né? Encaminhem essa live aí, levem o conhecimento mais longe, cliquem no coraçãozinho aí para mostrar também que vocês estão gostando aí da nossa discussão de hoje, tá bom? Mais uma live, né, dentro do projeto Não Durma Sem Saber. Eu sempre digo a vocês, né, o objetivo é ser uma live mais rápida. Às vezes o papo tá tão fluido aqui, o tema às vezes é um pouco mais abrangente também, a gente acaba avançando um pouquinho mais, mas a ideia é ter uma live ali mais curta, ali 30, 40 minutos, para a gente discutir ali de uma forma bem tranquila, até por conta do horário, né? Já é um horário em que está todo mundo também, assim, já um pouco mais cansado um pouquinho, na expectativa, né, do final do dia. E é o momento da gente vir aqui e aproveitar um pouquinho esse restinho de noite para poder aprender um pouquinho, tá? E hoje, dispensa apresentações, né? Eu vou ter a presença, né, mais do que especial, da professora Aurani, do perfil Jornada Trabalhista. Eu desde já recomendo que vocês cliquem aí em cima, aqui em cima, nessa partezinha de cima aqui, já vejam o perfil da doutora Aurani também, e já comecem a segui-la também, tem sempre informações muito interessantes lá. E ela concilia dois mundos bem interessantes, algo que eu gosto também, né? Ela é uma advogada calculista, então tá na vivência prática, e também é mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Então, deixa eu chamar minha convidada aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, boa noite Olá, a professora, todos. tudo bem? Tudo bem? Um prazer estar com você para a gente debater esse tema tão pujante aí, né, na advocacia trabalhista. É, Agradeço o convite. perfeito. Na verdade, quem agradece o aceite sou eu, né? E eu já disse aqui antes de você entrar aqui ao vivo comigo também, que eu sou um admirador, né, do seu trabalho aqui no Instagram. Você tem um projeto bem bacana lá de lives semanais, né, trazendo convidados para dizer a sua jornada, a sua vivência com o direito do trabalho, né, de onde vieram e para onde vão, né. Então isso é muito bacana, eu sempre acompanho também e recomendo ao pessoal que está nos assistindo aqui hoje que também possam acompanhar. Passo a palavra, né, para que você possa fazer aí suas considerações iniciais e fazer um breve apanhado do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, professor Hugo, temos essa identificação, né, de advogados apaixonados por cálculos, o que é um pouco raro na advocacia, né? Mas a gente sabe que na prática os cálculos são 80% conhecimento jurídico e 20% mesmo da matemática. Então, os advogados não precisam ter receio de aprender cálculos, né? Você tem um curso super bacana que ensina advogados a mexer no PJE Calc. Muito legal essa sua iniciativa de compartilhar, né, esse conhecimento. Eu também dou aula de cálculos em pós-graduação e a gente tem percebido essa perda, né? Todos os advogados, principalmente reclamantes, porque para reclamar os valores foram reduzidos com a decisão do STF, o julgamento em dezembro de 2020 e agora, 7 de abril, a gente teve a publicação mesmo do acórdão,
temos pendente embargos declaratórios a serem julgados diante de vários pontos, né, que necessitam esclarecimentos. Então, para os nossos colegas, já vi vários militantes aqui, né, da área trabalhista que conhecem essa questão do ADC 58, da Ação Direta de Constitucionalidade, que julgou a inconstitucionalidade da TR. Porém, esperávamos que, a partir do julgamento da inconstitucionalidade, fosse definido o IPCAE. Até então, toda a expectativa dos advogados trabalhistas, dos calculistas, é que houvesse uma definição entre TR e IPCAE. E jamais se tocou em relação aos juros de mora de 1% ao mês. Foi realmente uma surpresa para todos esse julgamento, relembrando, então, que ficou estabelecida o IPCAE como índice de correção monetária na fase pré-judicial. E, a partir do ajuizamento, oi? Voltou? Acho que voltou, não sei se era o meu ou o Aqui tinha seu. dado... me parece que pausou o meu aqui. Ah, beleza. Então, vamos continuando aí, né? O resumo, por que a gente precisa se preocupar com as perdas, quem está atuando. Então, vamos falar mais direcionado aos advogados de reclamante, né? Houve essa indefinição. Eu até comentei que quando eu comecei a advogar, em 2005, era pacífico, TR mais juros. A gente nem entrava nesse debate. A partir de 2015, começou o questionamento, né, em relação ao IPCA, várias ações trabalhistas pedindo a aplicação não da TR, pedindo a aplicação do IPCAE. Foi julgado pelo TST, né? E o TST se posicionou pelo IPCAE. Então, vários juízes começaram a seguir o IPCAE. E houve, então, esse julgamento no STF para tentar dirimir a controvérsia. Vai ser TR ou IPCAE. Eu até brinco que tivesse continuado a TR, mas os juros, os advogados não teriam tantas perdas nesse momento, né? Então, como diz a minha avó, quem quer tudo, nada tem, acabamos ficando nesse imbróglio aí de perder os juros, que, em resumo, os juros de mora de 1% ao mês, né, 12% ao ano, não está sendo mais aplicado nos cálculos trabalhistas. Quem já pegou alguma liquidação posterior, que não havia definição do índice, né, que é um ponto relevante de se analisar, se já tinha definição transitada em julgada do índice aplicável, o IPCAE ou o TR, né? Se já havia essa definição, não teria mais discussão. Ok, vamos manter o índice. Mas, em muitos casos, o juiz só falava juros e correção na forma da lei, e ficava aquela brecha para, na fase de liquidação, vir aplicar. E aí os valores agora estão tendo redução considerável, dependendo principalmente do tempo, né, que teria de juros. Então, em alguns processos eu já vi redução, 50% era juros. Foi assim, para o advogado que estava planejado para uma determinada valor de ação, né? Está sendo surpreendido. E aí, como minimizar essas perdas? A gente começou, né, a conversar sobre as possibilidades que os doutrinadores estão trazendo, e aí surgiu essa discussão. Vamos aprofundar na indenização suplementar? Vamos dar esse, né, enfoque no momento para a live, porque eu acho que é uma curiosidade que muitos advogados de reclamante têm sobre a possibilidade de requerer ou não. Até é bom fazer o registro, né, a todos aos que estão nos assistindo aí, que quem, na verdade, propôs o tema foi a professora Aurani, né, um excelente tema, na verdade. Eu abracei a ideia logo de primeira, porque eu achei excelente a ideia.
Isso que você retomou é bastante interessante. Eu tinha feito alguns posts, né, fazendo comparativos. Muitos fizeram ali, todo mundo preocupado com o TRPCA, e de repente apareceu um jabuti ali no meio da história, que foi a Selic, né, e ninguém estava aguardando por isso. E, na verdade, sim, muitas confusões, né, até agora com o acórdão, entrou novas discussões, né, a ideia de TR ali na fase pré-judicial. Então, tem uma série de questões que estão em aberto. Essa é uma delas, inclusive, em relação à indenização suplementar, né? Quero até deixar claro para todo mundo que a gente não está aqui para trazer uma resposta confortável e segura, plena, para que a pessoa possa seguir com ela plena para o restante aí dos seus processos, né? Na verdade, aqui o que a gente vai fazer é um debate, uma discussão, né? Uma discussão muito tranquila, no sentido de posições mesmo, ou seja, tudo que a gente já tem de conhecimento sobre isso, decisões anteriores, decisões atuais, seja do Supremo, seja do TST, alguma coisa do STJ, para a gente tentar dar um norte. A ideia é essa, né? Então, a gente colocar aqui para a gente conseguir pisar no chão aqui e entender, falar assim, e agora? Estou aqui redigindo estou aqui teclando aqui, né? Fazendo uma reclamatória trabalhista. E agora? Ponho essa tal dessa indenização suplementar ou não, né? E com que parâmetros? Como fazer isso, né? Então, é justamente essa discussão que a gente quer trazer um pouquinho de luz para que todo mundo possa ter um norte também, já começar a pensar. A gente vai tentar trazer, na medida do possível, teses tanto favoráveis quanto desfavoráveis à aplicação, para que todo mundo tenha pelo menos um rumo a seguir, assim, né? Para poder ter alguma compreensão a respeito disso. Bom, deixo o espaço aberto para quem quiser fazer perguntas, né? A gente está à disposição. Se a gente não conseguir responder todas, depois a gente responde pelo direct também, mas fiquem à vontade. As perguntas, na verdade, trazem a essência da coisa, porque trazem as novidades, aquelas situações que a gente nem imaginou que poderia acontecer e que alguém já está vivenciando, e isso é bem bacana. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que travar aqui, né, e já pensar sobre ele, é algo, em primeiro lugar, mais aberto. Vamos pensar o seguinte: bom, será que é possível, pelo menos do ponto de vista assim, abstrato, né, olhando lá para o artigo 404, parágrafo único do Código Civil, que é o fundamento dessa indenização, é possível, olhando lá para o artigo 404, pensar num caminho para que essa indenização possa ser deferida lá na frente? Então, toda a estrutura, né, doutrinária, os doutrinadores que estão se posicionando, os julgadores, no sentido de haver uma aplicabilidade do 404, parágrafo único, que a gente tem essa aplicação subsidiária do direito comum, né, do direito civil, ao direito do trabalho. Não há nenhum conflito direto, né? A gente não tem nenhuma norma da CLT que diga em sentido contrário. Então, a possibilidade de aplicação do 404, parágrafo único do CPC, que diz que se os juros forem inferiores, se não ressarcirem o real prejuízo do reclamante, haveria essa possibilidade do juiz fixar uma indenização suplementar. E não diz o quanto. E aí a gente entra na dificuldade também de mensurar o quanto seria esse prejuízo. Porque quando o Código Civil fala em juros insuficientes, ele está pensando muito nos juros que são fixados entre as partes. O que não existe no direito, né, do trabalho. O contrato de trabalho, ele não tem essa previsão de se eu não pagar a verba para você, trabalhador, vamos fixar os juros, né? Eu faço até um comparativo com o boleto de condomínio. Lá no boleto de condomínio, que é uma relação civil, ela vem a previsão de qual vai ser o juro, se você pagar até tal dia, depois aumenta. Então, ali já existem juros fixados, o que não temos na relação de trabalho. Então, fica muito em aberto. O que a gente tinha até então como garantia era o artigo 39 da Lei 8.177, falhou agora, 8.177 de 91, que a gente está aí há 30 anos aplicando juros, né, de 1% ao mês, e ninguém imaginava que isso fosse mudar para a Selic. Então, falando de hoje, a gente sai de 12% ao ano para 2,5% ao ano. Isso.
Até um detalhe interessante, até olhando lá para o artigo 404 e tentando identificar ali, né, eu mapeei aqui alguns requisitos que eles colocam lá, né? Primeiro, que a obrigação de pagamento fosse em dinheiro, que é o caso, obviamente, né, ainda mais aqui com mais ressalto ainda, com verbas de natureza alimentar. Tem que haver uma demonstração de que os juros não cobrem prejuízo, pelo menos está dito lá, né, uma prova de que os juros não... Tudo bem, até eu consigo enxergar relativamente bem, que é possível demonstrar que esses juros não cobrem o prejuízo ali, ou pelo menos uma recomposição do valor. Não pode ter pena convencional, que já é a prática, né? Isso não é aplicável, como você comentou, isso é comum no direito civil, você estipular isso em contratos contratos de natureza civil, né, obrigações cíveis, mas aqui nas obrigações trabalhistas a gente não tem isso. E também a possibilidade do juiz conceder a indenização, que é uma faculdade ali do magistrado, com base nos elementos que vierem ali no processo, né? Eu dei uma mapeada, assim, pensando no histórico da Justiça do Trabalho, de algumas situações em que, na verdade, assim, esse tipo de indenização, ou o próprio artigo 404, já tinha algum fundamento. E aí é até interessante comentar isso com quem está nos assistindo, porque, assim, se você olha dentro da jurisprudência do TST e busca, né, por indenização suplementar, e, ao contrário, né, você vai lá no STJ e busca, você vai ter uma surpresa, que apesar de ser um instituto do Código Civil, você quase não acha decisões na área civil, justamente por esse fator que você colocou, ou seja, como esse tipo de fixação de indenização depende, né, da não existência de uma pena convencional estipulada em contrato, tanto o artigo 404 quanto o 406, que foram os fundamentos da decisão do Supremo, eles praticamente não são aplicáveis no direito civil, né, na área civil. Então, mas pelo contrário, você vê várias situações de advogados na Justiça do Trabalho tentando dar um jeito de fazer esse negócio pegar, né? Eu elenquei aqui uma que era mais comum, que era a questão dos honorários advocatícios, né? Sempre tentava se utilizar como fundamento justamente o artigo 404, numa ideia ainda mais porque ele coloca que dentro da indenização estão os honorários advocatícios, então ele fala, opa, teria uma forma de eu recompor, né, uma reparação pelos honorários contratuais pagos, que não prosperou, né, dentro da Justiça do Trabalho. Eu vi algumas situações também que traziam uma equiparação com juros do mercado financeiro, isso dentro da Justiça do Trabalho, ou seja, estabelecendo, né, olha, como que eu vou fazer isso? Não, tudo bem, já que eu vou pedir uma indenização suplementar, e à época eu tinha lá juros de 1%, ainda havia aquela expectativa de falar assim, não, mas espera aí, os juros praticados no mercado financeiro são superiores a esse, né? Se você pegar a taxa de cheque especial e tudo mais, vi várias tentativas nesse sentido, várias decisões nesse sentido, também não favoráveis, né? Um fundamento que eu vi bastante favorável da utilização da indenização suplementar foi nos casos de dumping social. Isso realmente eu encontrei algumas decisões, achei bastante interessante. Até depois vou colocar um compilado dessas decisões lá no meu canal do Telegram, para o pessoal que está nos acompanhando, em que trazia justamente o artigo 404 como fundamento para o deferimento daquela indenização por dumping social, né, que são aquelas situações de dano reiterado, né, que as empresas fazem práticas, né, deixam de pagar verbas de forma reiterada, e aí, geralmente, ações civis públicas ao deferimento desse tipo de indenização por dano coletivo, alguma coisa nesse sentido. Então, foi basicamente esses os fundamentos ali, olhando para a jurisprudência do TST, que eu consegui encontrar. Mas, até aproveitando também, a gente até deu uma... Posso complementar uma hipótese, Hugo? Vi muitos pedidos que acabaram não prosperando em relação ao prejuízo que teria o empregado com o recolhimento tardio dos tributos. Então, já vi também peticionamento Bacana. nesse sentido, usando a indenização suplementar do 404, parágrafo único, como uma forma de ressarcir o empregado que, na ação trabalhista, teve, então, que arcar com o INSS, arcar com o imposto de renda, mas também não prosperou, veio a súmula 368, estabelecendo as responsabilidades. Então, o que a gente tem aí é praticamente um histórico na Justiça do Trabalho, que você bem pontuou, em que, infelizmente, o 404, parágrafo único, não foi acatado pelo TST em outras situações.
Esse é um ponto que a gente queria sempre abordar com vocês aqui, a gente conversou, né, antes, dialogou aqui alguns pontos que a gente queria tratar, era justamente trazer a posição dos tribunais, né, ou seja, para a gente, porque obviamente a gente tem que projetar, pensando para o futuro, né, mas olhando também para o passado, ou seja, como que isso já vem sendo atingido, como que isso vem sendo tratado dentro dos tribunais. É para a gente ter uma ideia de aceitabilidade, né, desse tipo de tese, porque é isso que a gente vai tentar fazer agora, né, os advogados vão lá, vão tentar encampar teses para tentar fazer a coisa passar ou não passar se você tiver pela reclamada, né? Então, a gente fez esse esforço justamente de trazer esse tipo de raciocínio. E no Supremo, né, agora falando de STF também, já indo nessa mesma direção, uma coisa que eu achei bastante curiosa, assim, olhando, em primeiro lugar, para a decisão da ADC 58, que me levaria a acreditar num fundamento interessante para que fosse acatada, né, a indenização suplementar, é que, assim, até antes da ADC 58, algumas decisões, elas, no TST, inclusive, elas invocavam, para indeferir a indenização suplementar, a existência de critérios específicos de atualização trabalhista, lá do nosso querido artigo 39 da 8.177, que agora está em desuso, né? Mas agora o que acontece? E aí o que eu achei muito curioso? Com a decisão da DC 58, a minha visão é que, e até eu achei muito interessante a forma como a tese foi construída, né? Apesar de não gostar do resultado, mas o Gilmar Mendes ele é muito inteligente, então a tese dele foi tratar a coisa como um bloco normativo, ou seja, não, juros e correção, na verdade, constituem um bloco que se refere à atualização dos débitos trabalhistas. Então, por isso que ele conseguiu afastar também a questão dos juros. E aí, quando você vê isso, na verdade, o que ele fez? Ele equiparou, grosso modo, ele equiparou o crédito trabalhista ao crédito civil. E fazendo isso, aí, ao meu juízo, me parece que é um raciocínio bastante razoável, se ele equiparou ao crédito civil, ele também tem que vir para o universo do crédito civil. E aí, não cabe mais aquela alegação de que inclusive era encampada pelo TST, de que eu não poderia deferir porque a indenização, porque eu já tenho crédito, eu já tenho critérios específicos aqui em relação aos débitos trabalhistas. Agora não, eu tenho simplesmente caímos na regra geral, e a regra geral admite a indenização suplementar, né? É como se a gente equiparasse aos créditos cíveis só naquilo que beneficiaria a empresa. Só naquilo que é ruim, né? Só naquilo que beneficia a empresa. E numa parte que eu complementaria, né, a indenização suplementar, que seria a favor do credor, aí eu já não serve, já não aplico. Então, a gente está aí com essa dicotomia aí de posicionamentos, né? E falando no STF, o professor Ricardo Calcinha até publicou no Valor Econômico essa semana algumas reclamações constitucionais já indo de encontro aos juízes que estavam deferindo a indenização suplementar. Então, nessa nossa pesquisa, até já foi um pouco um balde de água fria para mim, porque já teve advogados de empresas, né, que com o seu know-how foram direto para o STF através de uma reclamação trabalhista, e aí eu trouxe um número para pontuar, caso tenha advogados de reclamada que queiram aproveitar esse fundamento em decisões que tenha sido deferida a indenização, né, já que aqui falamos tanto para advogados de reclamante como de reclamada. A reclamação 46971. Reclamação Constitucional 46971, ela foi julgada pelo ministro Alexandre de Moraes, que já deu algumas decisões no sentido de que não pode ser complementado os juros de 1% ao mês, em hipótese alguma, depois da DC 58, e agora se posicionou também nessa reclamação que não seria devida também a indenização suplementar. E minando a esperança um pouco aí. Eu até achei interessante, assim, eu também fiz uma consulta breve aqui também, eu achei
um ponto assim que talvez possa animar quem está pensando ainda em levar à frente a questão da indenização suplementar, o que eu pude observar, eu consegui identificar 3 reclamações, mas e todas elas decididas por ministros que votaram a favor da Selic, que foi Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, que inclusive era o relator, né? Então eu achei 3 decisões todas indeferindo, não achei nenhuma admitindo, né, a possibilidade da indenização. E também o que eu observei, assim, também outro fundamento que pesou nessas decisões também foram deferimentos de ofício, até porque não haveria tempo ainda da gente ter sentenças em que tivesse havido o pedido, né, que tivesse havido o pedido e julgadas, né, desde então. Então a gente ainda tem essa discussão, essa outra barreira também, e que pode ser eventualmente contornada, né? Então eu vi essas 3 decisões, e aí eu acho que esse é um ponto que ainda está em aberto, né? Porque é aquela história, né? Quando a gente pegar uma decisão, por exemplo, que já estou imaginando aqui, né? Que porventura caia, por exemplo, com a Rosa Weber, né? Ou com o Lewandowski, que foram favoráveis, ou o Fachin, foram favoráveis à aplicação do IPCA, né? Como que eles irão se comportar. Agora, eu também, pensando pelo outro lado, eu consigo imaginar também que me parece não razoável, tá? Eu, pelo menos, não consigo imaginar razoabilidade também, que eles, por exemplo, imaginem permitir, que eles permitam, por exemplo, a fixação desse tipo de indenização suplementar para voltar exatamente o índice que eles rejeitaram na decisão. Isso, para mim, é límpido e claro, né? Ou seja, eles vão lá, inclusive o próprio relator, o Gilmar Mendes, na DC 58, ele estabeleceu 3 parâmetros. Falou, eu tenho 3 possibilidades. Primeiro, declarar a TR constitucional. Segunda, adotar o IPCAE mais juros de 1% ao mês, né? E aí, a terceira hipótese era a Selic. E aí ele rejeitou as outras 2 hipóteses. Então, eu já pelo menos imagino que se eu for pleitear esse tipo de indenização, eu acho que não é razoável, que é como se eu estivesse dando uma volta no Supremo, né? Falou, opa, você vem e decide, depois eu coloco um subterfúgio para fazer aquilo que já era feito antes. Mais ou menos parecido com o que acontecia na discussão sobre terceirização, né? Porque o Supremo foi lá, decidiu que o TST decidiu que o ônus da prova, o STF decidiu que a administração pública não era responsável diretamente, né? Deveria haver comprovação da falha da fiscalização. Aí o TST falou assim, não, mas o ônus da prova é da administração, mas na prática o que estava acontecendo é que eles sempre presumiam que o ônus, que a administração não estava cumprindo. Então, querendo ou não, eles estavam descumprindo o que o Supremo tinha decidido. Então, acho que é mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, o que eu vejo é isso, né? Que a gente tem que pensar, na verdade, em quais parâmetros, em qual seria esse limite que a gente teria que pedir, ou o que seria essa indenização, na verdade, né? Que até é um ponto que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante, né? Tem uma pergunta aqui, Hugo, que foi o Ambrósio Helder, sobre como funcionaria essa indenização suplementar, seria na própria sentença. Ambrósio, como o professor Hugo falou, depende aí do momento processual. O ideal hoje é que os advogados dos reclamantes comecem a pleitear na sua inicial, né? Formando a lide ali já com essa discussão de aplicação, de fixação de uma indenização suplementar na forma do artigo 404, parágrafo único do Código Civil. Porém, as decisões que a gente tem, como o professor Hugo bem pontuou, ainda não foi possível ter sentença com esse tipo de pedido. Alguns juízes estão fixando, porque tem essa prerrogativa deles fixarem de ofício. As decisões que a gente tem já são nesse caminho de fixação de ofício, mas a nossa sugestão aqui, né, é que se pontue, então, desde a inicial. Se seu processo está em curso e você identifica o prejuízo, quando for feito o recálculo, é o que está mais acontecendo nessa fase de liquidação, que eu atuo bastante, é o que está mais acontecendo. O recálculo que estava
pela TR ou pelo IPCA mais juros e agora vem IPCA mais Selic e reduz o crédito, fazer uma demonstração do prejuízo. E aí eu concordo com o professor Hugo que dificilmente pedir IPCA mais juros de 1% como forma de ressarcimento seja deferido, porque aí seria uma saída contra o que diz o STF. O mais coerente era elaborar um cálculo verificando a inflação, no meu ponto de vista, o que talvez possa passar, né? Verificando a inflação de que houve, né, no período, para fazer um comparativo com o IPCA e Selic, de provar que não tá suprindo, né, o poder de compra desse trabalhador. Porque no julgamento do ADC 58, eu gostei muito do voto do ministro Fachin, quando ele pontuou que o crédito trabalhista é a propriedade privada ali do trabalhador. Então, se a Constituição ela protege a propriedade privada, deveria, então, lá no julgamento ter sido protegido o crédito, que é a propriedade do trabalhador, né? E, infelizmente, não foi o voto que prevaleceu. Esse ponto eu acho bem interessante, né? Que é a ideia, acabou a gente conectando ele aqui, né? Que é a gente pensar assim, não, tudo bem, e aí, eu vou fazer o pedido, com que parâmetro eu vou fazer esse pedido? Né? Porque esse é o ponto. Tudo bem, entendi, acho que é razoável, acho que realmente faz sentido, mas qual é o parâmetro? E aí a gente tem já algumas linhas, né? A professora Orani até colocou essa questão. Eu também defendo que o mínimo que eu acho que seria razoável, também acho que pedir menos que isso não faz sentido, também desiste do pedido, né? Se for o caso. Mas o que eu acho que o mínimo que a gente tem que pedir ou é a própria recomposição, pelo menos da inflação, né? Ou seja, pelo menos se admita o IPCAE, que eu entendo que seria o índice mais adequado, ou pelo menos também, aí já é a minha posição, se eu vier enfrentar isso, eu acho que eu vou caminhar nesse sentido, seria de pedir IPCAE mais TR, que seria idêntico ao da fase pré-judicial. Ou seja, se for inferior ao da fase pré-judicial ou da fase judicial, que fique IPCAE mais TR. Eu entendo que, lógico que hoje seria praticamente o IPCA, né? Mas se a gente pegar uma reclamação que tem créditos aí, contrato de 5 anos, a gente ainda vai pegar uma TR considerável. Então eu entendo que esse seria o parâmetro mais razoável. Agora, a gente já vê aí, por exemplo, foi noticiada aí, né, nos principais meios jurídicos, sites jurídicos, uma decisão proferida lá no TRT da 15ª Região, lá numa das câmaras, não me recordo qual o número das câmaras, mas eu me lembro que o relator é o desembargador Jorge Sotomayor, né? E a gente sabe que ele tem uma postura bem aguerrida, né? A favor do reclamante em si, né? Privilegiando os princípios protetivos. Então lá ele colocou, né? Lá ele deferiu 12% de juro ao ano, que seria esse cenário ideal, né? Que seria praticamente o que eu disse, né? Você dá a volta na decisão do Supremo, né? Inclusive ele colocou lá a fixação para, no caso de instituições financeiras, 8% ao mês. Seria a taxa do cheque especial, né? Mas eu imagino, estou certo de que essas decisões não serão mantidas, mas ele obviamente está no seu pleno exercício da magistratura lá e colocando as suas posições de forma perfeita, né? E o que a gente teria que fazer seria isso, né? Na minha visão, para poder liquidar esse pedido, seria fazer os dois cálculos, aqui já falando um pouquinho na linguagem de PJ Calc, né? Fazer os dois cálculos, apurar essa diferença e depois voltar no cálculo original lá e incluir uma verba de indenização suplementar para poder apurar, justamente colocando esse valor, que seria essas diferenças aí entre a Selic e esse pedido, né? Que eu estou defendendo aqui IPCAE mais TR, mas aí, obviamente, há uma liberdade para todo mundo pensar nisso. E aí tem um detalhe que eu achei muito interessante, eu achei uma decisão, algumas decisões no TST, processos mais antigos, processos lá de 2009, processos de 2007, e a gente tinha um cenário muito engraçado em relação muito curioso em relação à indenização suplementar. A gente tinha pedidos, na verdade, pedindo o oposto do que a gente quer hoje. Né? A gente tinha pedidos de indenização suplementar pedindo o seguinte, olha, o artigo 39
da 877 de 91, ele traz 1% de juros. Mas eu quero é a Selic, porque lá nós estávamos falando em cenários de 20%, 30% ao ano, muito maiores do que os 12%. Então tinha várias decisões indeferindo também, aí usando aquele fundamento que eu até tinha colocado aqui antes, de que, na verdade, você tinha uma disposição específica e confrontando um outro argumento também, que também serve, eu estou colocando vários argumentos aqui para a gente ir pontuando, né, pensando em ideias, né, saídas, ou outras saídas que se tentavam para poder atingir essa fixação dessa indenização suplementar, era a ideia de que o Código Civil teria derrogado a norma da 8.177. Ou seja, que o Código Civil, ou seja, prevaleceria o 406 sobre a 877, que também já foi algo superado dentro do Judiciário Trabalhista. Então, basicamente, é esse cenário que a gente tem. Então, a gente tinha algumas decisões, na verdade, pedindo o contrário. Ou seja, e isso é muito curioso, porque, na prática, se a gente pegar processos mais antigos, se eventualmente eles não fixaram as taxas de juros e de correção monetária e eventualmente ainda estão tramitando, ou seja, porque a execução está muito lenta, alguma coisa assim, a gente sabe que a média de um processo que chega até o TST, os dados aí da Corregedoria da Justiça do Trabalho dão 7 anos, alguma coisa assim. Então você teria processos aí de 2013, 14, que você ainda tem uma taxa Selic relativamente alta, né? E obviamente processos iniciados em 2014, mas pode ter 5 anos antes, né, de pedidos, né? Então, 2009, envolvendo ali verbas naquele ano, então que a Selic talvez até seja maiores ali. Eu não estou com nenhum caso concreto nesse momento, que até eu quero fazer umas simulações para poder depois, e se eu me deparar com algum caso concreto aqui, depois eu vou fazer e trazer algum post, alguma coisa para mostrar que também o outro caminho é possível. Mas eu achei bem interessante essa decisão, depois também eu vou colocar ela lá para vocês como uma decisão relevante, é interessante para ver como que o tempo passa e a gente acaba pedindo coisas que ao contrário do que a gente queria antes, né? A gente vive num país que a economia não é tão estável, né, como a gente gostaria, a inflação é flutuante, a variação dessa taxa de juros Selic também varia muito, e eu já pensei sobre essa questão, que se a Selic voltar a subir muito, no julgamento do ADC 58 ficou a brecha de que sobrevenha um índice por decisão legislativa, né? Que o legislativo, então, venha trazer um índice. E eu fiquei pensando muito nisso. Se a Selic voltar a disparar, rapidamente... Acho que a decisão será rápida, hein? Eu também fiquei pensando, eu já fiquei assim, então eu acho que quando a Selic subir muito nesses patamares antigos, a gente vai ter logo aí uma lei estabelecendo algum índice que dê uma freada nessa Selic, assim. Mas eu já peguei alguns casos mais antigos, o que aconteceu, porque quando é mais antigo, também tem muitos juros correndo. O que aconteceu foram pequenas diferenças, assim, das diferenças não serem gritantes, né? Como você, às vezes, vai pegar com Selic menor, mas ainda assim deu diferença. Acho que teve um caso que eu peguei coisa assim, de R$1.000 a mais, porém, se passar o próximo mês, que vai ter 1%, já vai virar. Então... A gente tem essa questão dos juros. Os juros foi tratado na DC 58 como se fosse, nossa, um ganho pecuniário para o trabalhador, que esse 12% ao ano está absurdo. O pessoal estava usando os créditos trabalhistas quase como um investimento, né? Como se fosse isso. E, na verdade, o ideal dos juros de mora coercitivo, é que o credor se sinta compelido a não deixar correr, né, o tempo. Você já apontou muito bem nas suas lives o tempo que demora uma execução trabalhista, né, que acho que é quase o triplo da fase de instrução. Conhecimento. Uhum. Então, e olha que tinha juros de 1% ao mês, né, de 1% ao mês. Era uma forma de compelir o empregador a pagar. O empregado, ele quer o dinheiro hoje, ele não quer investir aí esse 1%
ao mês, não. Então, infelizmente, houve aí um certo descolamento da realidade trabalhista, né? Quando E entendeu-se. a gente teve até uma decisão, assim, decisão legislativa não, porque na verdade era uma medida provisória, né? Mas houve a decisão implicitamente, a omissão legislativa de não converter em lei, né? Foi a MP 905 que trazia um índice razoável, trazia o IPCAE como correção monetária e trazia o índice oficial da caderneta de poupança como sendo os juros de mora, né? Então, algo bastante razoável ali com aqueles parâmetros, né? De acordo com a taxa Selic, você tinha taxas, né? Ou 70%, ou o próprio valor ali, um valor fixo, né? 0,5, salvo engano. Então, você já tinha isso. Então, acabou que houve esse descompasso que você mencionou, né? E ficou, na verdade, ficou muito ruim, né? Nesse sentido, ou seja, você acaba prestigiando a demora no processo. Eu tenho certeza que, pegando as estatísticas, o processo vai se alongar no tempo, né? Eu tenho certeza que vai haver um esforço nesse sentido para esses processos se alongarem um pouco. E por uma razão muito simples, né? Assim, quando a gente fala até da Selic, às vezes a gente não está muito acostumado a pensar no histórico, né? O que está por trás dessa taxa? Uhum. Mas na verdade a Selic, né? Que só para nossa audiência, ela na verdade, por que ela é tão criticada, né? E isso é um ponto importante de colocar. É porque na verdade a taxa Selic, ela é uma taxa de juros que não olha para o passado. Estamos pensando em atualização dos débitos, né? Ela não olha para o passado. Porque a ideia é essa, né? O IPCA, por exemplo, o que você faz? Você vai lá, mede, sai a campo lá, o IBGE vai lá, vai na casa das pessoas, pega ali os produtos e tal, quanto subiu, vai nos estabelecimentos, pega o preço e faz. Não, beleza, é tantos por cento, é o quanto que houve de perda do poder de compra. Beleza, então isso é um índice de fato que recompõe o valor da moeda. Quando você olha para a taxa Selic, ela na verdade é uma taxa que pensa para o futuro. Na verdade é o seguinte, olha, se você comprar um título da dívida pública hoje, com a taxa tal, daqui a tantos anos você vai ter direito a receber essa taxa Selic, que está prefixada hoje, por exemplo, que está fixada hoje. Então, é algo que está pensando para o futuro. Então, não tem nada a ver com a atualização monetária, com a atualização dos débitos. Então, de fato, é uma taxa muito ruim, né? Até atualmente ela não está tão descolada da inflação, né? Porque estão ambas baixas, né? Tanto a taxa Selic quanto a inflação. Mas aí você, além de ela estar abaixo da inflação, você ainda tem a inexistência de juros de mora, né? Basicamente é isso que ela faz. Além de ela extinguir os juros de mora, ela sequer repõe a inflação. Então, acaba que no final das contas, se a gente for fazer o cálculo, vai ver essa grande diferença que você apontou. Mas tem um último ponto aqui, que a gente tinha colocado também, como para a gente fazer uma discussão que eu acho bem interessante, que o Euler já apontou, deu a sementinha para a gente entrar nele aqui, que é justamente sobre essa possibilidade do magistrado em deferir, né, conceder essa indenização de ofício. Eu queria ouvir aí a opinião da professora a respeito disso, né? O que você entende? Se é possível esse deferimento de ofício ou não, tem que haver o pedido e tal, como que você entende esse ponto especificamente? Na forma, né, a 404, parágrafo único, a redação mesmo dele, dá essa prerrogativa ao juiz, né, de estabelecer de ofício. Eu particularmente não vejo nenhum impedimento, porque o juiz vai verificar ali as contas, né, se está liquidado de uma forma correta a sua sentença, se está ressarcindo os valores devidos, etc. E poderá fixar essa indenização. Pela norma civil, não vejo nenhum impedimento para o juiz decretar de ofício. Mas isso tem sido um impedimento para os tribunais, né? De entender que não, alguns têm colocado como se fosse um ativismo do juiz, mas a partir do momento que ele usa a norma que permite, poderá o juiz fixar, então existe uma prerrogativa. Não entendo como um ativismo
judicial, mas é o que o tribunal, é o que a STF está entendendo. Viu algumas decisões, assim como tem, né, do TRT-15, tanto o Jorge Luiz Souto Maior e o Guilherme Feliciano também já se posicionou. O Guilherme, eu tive a oportunidade de assistir algumas lives dele, já se posicionando a favor da indenização suplementar. Ele estava convocado no TRT-15, tem alguns acordos da relatoria dele. No caso do professor Guilherme, ele está jogando essa demonstração do dano, né, do prejuízo, para liquidação mesmo, enquanto o professor Jorge Luiz coloca, já como você falou, IPCA mais 1%, Perfeito. já fixa, né, dessa forma. Eu acho importante não contar, falando deve haver um ativismo do advogado. Eu acho que essa é a questão. Aqui estamos, né, entre advogados, então deve haver esse ativismo do advogado. Não esperar que o juiz defira de ofício. Então, se é melhor para o meu cliente buscar essa indenização suplementar, vou fazer os cálculos comparativos. Então, sempre lembrar que de demonstrar o prejuízo, não simplesmente alegá-lo, porque aí a chance de êxito, né, fica ínfima. Faça essa demonstração para o juiz, pegue a importância do crédito alimentar como um direito de propriedade do trabalhador, nesses argumentos levantados pelo ministro Fachin, que eu gostei bastante. Falar da inflação, acho que é público e notório que o poder de compra da população brasileira, do trabalhador brasileiro, se reduziu, né, bastante. Então, aquele salário que o empregado deixou de receber lá em 2017, está pleiteando numa ação trabalhista, que vai ser recalculado agora com IPCA e Selic, não vai recompor o mesmo poder de compra lá de 2017. A gente sabe, só comparar aí quanto era o quilo do arroz em 2017, quanto é o quilo do arroz de 2021, a questão fica público e notório. Talvez um impedimento seja, né, eu vi alguns juízes falando que não querem ter reclamação constitucional ao STF. Então, aí entra já uma questão institucional, política, de talvez os juízes não deferirem a indenização suplementar por conta das possibilidades de reclamação constitucional. Mas também lembrar que são poucas reclamadas que têm uma estrutura para levar uma reclamação constitucional ao STF. Então, pode ser que no seu caso concreto você consiga esse ressarcimento e não haja recurso por parte da reclamada. Então, cabe ao advogado lutar, né, pelo que melhor proveito financeiro tenha. Querendo ou não, tem que lidar com todas as armas, né? A gente tem que, querendo ou não, olhar até pro reclamado e enxergar nele a possibilidade até pelo próprio perfil, né? Se é um tipo de reclamado que tem o hábito, né, de recorrer, né, ingressar com o RO, ou tentar um recurso de revista, ou não, isso também interfere com certeza na decisão, né? Um ponto que você colocou aí que eu achei bem, bem interessante e que tem a ver com cálculos, que eu acho sempre muito interessante de comentar, é porque é o seguinte, às vezes as pessoas têm essa compreensão de que cálculo é matemática, né, cálculo trabalhista, né? E, na verdade, é direito puro, né? Quando a gente fala, por exemplo, aqui em liquidar esse pedido, e a gente vai falar vai olhar lá para o parágrafo único do artigo 404, fala lá que tem que estar provado o prejuízo, né? E aí, ou seja, você fala, espera aí, mas você está falando de cálculo, de liquidação, e você está misturando com ônus de prova? Estamos, né? Sim, até o ônus de prova é um assunto que afeta cálculos também, porque, por exemplo, quando você está falando em provado, obviamente você tem várias formas de fazer a prova disso. Uma das hipóteses, obviamente, se comprovar esse prejuízo, pode até ser um fato incontroverso, que é o caso, né? Por exemplo, o magistrado pode compreender que dispensa a apresentação de um documento para demonstrar que a Selic não tem condições de recompor minimamente o poder de compra, né? Então você tem ali já um parâmetro para poder seguir em frente e poder fazer uma liquidação desse pedido.
né? Eu também defendo a mesma ideia de que não seria necessário, lógico, que é interessante a provocação, né, para colocar esse tipo de situação. Tem uma decisão, mas muito isolada da sétima turma do TST, que ela é uma daquelas decisões antigas, né, ainda antes de toda essa discussão, que ela chegou a apontar essa discussão a respeito da não demonstração do prejuízo. Mas ali, obviamente, no TST, ele não pode revolver provas, então era mais uma rememoração de que no âmbito do tribunal, né, acho que era a 15ª região no caso, que lá não havia demonstração. E reafirmando essa decisão, então houve o fundamento na decisão, mas ainda algo muito incipiente, né? Não dá para a gente bater o martelo de que esse será o entendimento do TST a esse respeito. O que eu pude observar, olhando para... Porque a gente sempre tenta fazer um paralelo entre justiça do trabalho e a área, né, de direito do consumidor, né? Porque também estamos falando de vulneráveis e tal. Lá no direito do consumidor, eu encontrei um ponto importante, tem até um enunciado em algumas das jornadas de direito material, apontando, né, que a indenização suplementar ela seria possível, né, no caso da relação consumerista, por ter contratos de adesão e tal, mesmo se houvesse uma cláusula de penalidade convencionada no contrato. E isso é interessante, porque demonstra que para a relação civil, mais especificamente a consumerista, mesmo numa situação super rígida, ou seja, já com previsão de cláusulas e tudo mais, ainda assim seria admitida a indenização suplementar. Então pode ser também um argumento que pode ser levado por analogia, né, para a seara trabalhista. É um ponto que pode ser alegado também, colocar ali um tópico, né, apontando ali, para usar isso como fundamento, como uma espécie de superproteção também, no caso do trabalhador, né? Muito, muito interessante esse comparativo, porque muitas vezes usamos, né, do CDC algumas normas, justamente pela hipossuficiência, né, das partes envolvidas. Bem interessante essa pontuação mesmo, professor. Bem, pessoal, chegou o momento, né, de a gente encerrar esse maravilhoso bate-papo aqui. Eu só tenho a agradecer, né, e aproveito para agradecer mais uma vez a professora Aurani pela brilhante exposição, pelos levantamentos aí também, muitas pesquisas também, né, bem feitas aí, trazendo várias decisões. Depois, se a doutora puder me encaminhar também, eu junto nesse meu compilado aqui também, para poder entregar para o pessoal, né, para o pessoal poder acompanhar também essas decisões. Só tenho a agradecer, foi excelente essa oportunidade, né? A gente já vem se falando há algum tempo, essa live já estava acordada há algum tempo e felizmente chegou o momento de a gente poder fazer, eu achei excelente e passo para suas considerações finais aí também, até se quiser colocar mais algum ponto aí também a respeito do tema, fique à vontade. Obrigada, professor. Obrigada a todos que ficaram conosco até essa hora. Eu gosto de ver todo mundo dedicado ao direito do trabalho, que é essa minha paixão, né? A vontade de estudar, de aperfeiçoamento constante, de trocar ideias novas. Eu agradeço a todos que estão aqui compartilhando desse momento com a gente. Em relação à indenização, não vamos esmorecer. Então, se for favorável ao seu cliente, impulsione o judiciário, a jurisprudência se forma dessa maneira com a atuação do advogado. Então, vamos tentar construir alguma jurisprudência, porque no momento a ADC 58 ficou prejudicial para o advogado reclamante, que pouco se fala nisso, mas como eu tenho essa defesa da valorização da advocacia, da gente mudar até nossas formas de cobrança, etc., porque o advogado reclamante ele só ganha no êxito. E várias ações, quando o advogado do reclamante foi ponderar, pegar ou não aquela ação, com certeza ele botou na conta dele, vai ter ressarcimento de 1% ao mês, então
vai valer a pena, por mais que o valor seja inicial baixo, mas eu não vou ter prejuízo. E o que está acontecendo é que o advogado do reclamante que pegou essas causas de menor valor está se deparando com prejuízo. Eu acho que isso foi pouco falado, como consequência do ADC 58, até uma desvalorização da advocacia aí, né, dos advogados de reclamante, que só podem ganhar atualmente no êxito. E o que vai deixar, talvez, os trabalhadores desassistidos, porque aqueles que têm menor valor a receber, será que os advogados vão vislumbrar a condição de propor aquela ação? Então, são várias questões aí envolvidas que, se a gente não buscar mecanismos para reduzir essas perdas do ADC 58, o advogado do reclamante está prejudicado, o reclamante, né, com um valor menor vai sair prejudicado também. Então, é importante esse debate aqui entre advogados, e estou à disposição para dúvidas no direct. Quem não conhecer meu perfil, @jornada_trabalhista. Eu publico resumos de notícias do TST, debato sobre cálculos, que é a minha paixão, e aí estou à disposição lá no direct para dúvidas. Maravilha, eu reforço, né, o convite de todos vocês aí para que sigam, até para quem depois vier nos assistir aqui também na live gravada, né, para seguir o perfil da professora Aurani, tem muito conteúdo de extrema qualidade lá, tá? Eu acho, para fechar, né, eu acho que esse ponto que você colocou, eu acho que é essencial, que na verdade resume o objetivo nosso aqui, que não só transformar esse pedido de indenização como se fosse uma panaceia para resolver todos os problemas. Não, né, a ideia nossa aqui, e pelo menos nessa linha que eu também devo caminhar, é numa perspectiva pelo menos de redução de danos, ou seja, não, pelo menos que a gente não perca, né, ou pelo menos que a gente consiga pelo menos a nossa TR mais 1% lá, algo parecido com aquilo, para que a gente tenha parâmetros, né, de atualização dos débitos trabalhistas compatíveis, né, pelo menos, ou que pelo menos sejam razoáveis, que é o que você falou, né, pode ocorrer uma desassistência dos reclamantes, pode acontecer, e que eu tenho certeza que algumas empresas talvez vão ter até essa política mesmo, de começar a ver aquela situação em que o advogado vai ter que olhar e vai falar assim, peraí, vai ser contra essa empresa e vai levar o processo, vai se arrastar por inúmeros anos, e que isso vai fazer uma perda de até 50% do valor, né, em decorrência dessa não atualização, né, no tempo desse valor. Então isso vai desestimular, de fato, como você colocou, algumas ações, né? Então, isso é preocupante, e temos que todos estar ativos e em defesa, né, da advocacia, especialmente da advocacia de reclamantes. Bem, antes de encerrar, quero fazer alguns convites também para quem está nos assistindo. Primeiro, para participar das próximas lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. Eu sempre exploro, trago temas e convidados, né, convidados para poder abrilhantar e trazer as suas reflexões também sobre esses temas. E também, lá na minha bio, você consegue encontrar lá o link para o meu canal do Telegram. Também vou postar lá as decisões, como eu havia comentado. Amanhã eu faço isso para vocês. E também o canal no YouTube, que eu deixo lá lives e outros vídeos também isolados, com alguns conteúdos de direito e processo do trabalho para vocês. E é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço a professora Aurani, e agradeço a todos vocês que nos acompanharam hoje nessa live e não dormiram sem essa. Uma boa noite a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.